Encontrando alegria nas bênçãos simples de Deus. Dona Severina acordou naquela segunda-feira de junho com o coração pesado. Aos 67 anos, viúva há 3, ela sentia que a vida havia perdido a cor. Os filhos moravam longe, a aposentadoria mal cobria os gastos básicos, e a artrite nas mãos tornava até as tarefas mais simples um desafio doloroso. Enquanto preparava seu café da manhã em sua pequena casa no bairro da Penha, em São Paulo, ela murmurou uma oração que mais parecia uma reclamação: Senhor, não sei mais o que o Senhor quer de mim nesta vida. Tudo é tão difícil, tão sem graça. Foi então que algo chamou sua atenção. Do lado de fora da janela da cozinha, um bem-te-vi havia construído seu ninho no galho da mangueira. E naquele momento, o passarinho cantava com uma alegria tão pura, tão contagiante, que Dona Severina parou tudo o que estava fazendo para observar. Olha só, ela sussurrou, esse bichinho não tem casa própria, não sabe se vai ter comida amanhã, vive numa cidade poluída, mas canta como se fosse o rei do mundo. Foi naquele momento simples, observando um passarinho cantar, que Dona Severina redescobriu uma verdade que havia esquecido: Deus espalha pequenas alegrias por toda parte, todos os dias, esperando que paremos para percebê-las. Esta é uma lição que muitos de nós precisamos reaprender. Vivemos numa época obcecada por grandes conquistas, marcos extraordinários e experiências épicas. Mas a verdadeira alegria cristã muitas vezes se encontra nos detalhes simples que Deus borda em nosso cotidiano. A cegueira da insatisfação. Nossa sociedade brasileira está doente de insatisfação crônica. Sempre esperamos pela próxima promoção, pelo próximo relacionamento, pela próxima conquista material para finalmente sermos felizes. Enquanto isso, perdemos as pequenas alegrias que Deus deposita em nosso caminho todos os dias. Carlos, um engenheiro de 35 anos de Belo Horizonte, veio ao meu escritório completamente frustrado. Pastor, trabalho 12 horas por dia sonhando com o dia em que vou poder comprar uma casa maior. Minha esposa reclama que não passo tempo com ela e as crianças. Mas eu penso, quando conseguir aquela casa, aí sim vamos ser felizes. Durante nossa conversa, Carlos mencionou quase sem querer que sua filha de 4 anos havia preparado um café da manhã especial para ele no fim de semana anterior. Ela fez um desenho, colocou 2 fatias de pão na mesa e me serviu suco de caixinha num copinho de plástico. Ficou tão orgulhosa. E como você se sentiu? Perguntei. Os olhos de Carlos se encheram de lágrimas. Foi o momento mais feliz que tive em meses. Mas na hora eu nem prestei atenção direito, estava pensando nos projetos que tinha que terminar. Essa história ilustra perfeitamente nossa tendência de buscar alegria nos lugares errados. Corremos atrás de felicidade no futuro enquanto Deus a oferece gratuitamente no presente. O que são as bênçãos simples de Deus? As bênçãos simples de Deus são aqueles presentes pequenos, muitas vezes despercebidos, que Ele espalha por nossa vida diária. Não são milagres espetaculares ou provisões extraordinárias, são toques suaves do amor divino em meio à rotina comum. O sorriso de uma criança, aquele momento em que seu filho ou sobrinho pequeno corre até você só para dar um abraço apertado, sem querer nada em troca. Um pôr do sol inesperado, quando você sai do trabalho cansado e se depara com o céu pintado em tons de laranja e rosa que tiram seu fôlego. O café da manhã em paz, aqueles 5 minutos de silêncio antes da casa acordar, quando você pode saborear seu café e agradecer por mais um dia. Uma mensagem de carinho, a ligação inesperada de um amigo querido ou uma mensagem de WhatsApp que chega exatamente quando você precisava de um encorajamento. O cheiro de chuva, aquele momento em que a primeira chuva depois de dias quentes traz o perfume da terra molhada e renova sua alma. A risada compartilhada, quando você e sua família explodem numa gargalhada por causa de algo bobo, e por um momento todos os problemas parecem pequenos. Aprendendo a ver com os olhos do coração. Sandra, uma enfermeira de 28 anos que trabalha em um hospital público no Rio de Janeiro, me contou como sua perspectiva mudou depois de uma experiência marcante. Eu vivia reclamando da vida, ela admite. Salário baixo, plantões cansativos, condições difíceis no hospital. Um dia, estava cuidando de um senhor de 78 anos que tinha sido internado sozinho. Ele não recebia visitas, não tinha família por perto. Quando levei o remédio para ele, ele segurou minha mão e disse: "Filha, obrigado por sorrir para mim.
Faz 3 dias que ninguém sorri na minha direção. Aquilo partiu meu coração. Sandra continuou: percebi que eu tinha o poder de levar alegria para aquele homem simplesmente sendo gentil. Comecei a prestar atenção em pequenos momentos assim. O alívio no rosto de uma mãe quando explico o procedimento do filho. A gratidão de um paciente quando paro para conversar 2 minutos. Descobri que estava cercada de oportunidades de abençoar e ser abençoada. Hoje, Sandra é conhecida no hospital como a enfermeira mais alegre do setor. Não mudei de emprego, não ganhei aumento, não melhorei de vida no papel, ela diz. Mas aprendi a ver as bênçãos que sempre estiveram ali. A sabedoria dos que têm pouco. Uma das coisas que mais me impressiona é como pessoas com poucos recursos materiais muitas vezes demonstram mais alegria genuína do que aqueles que têm abundância. É como se a simplicidade de vida as libertasse para apreciar os presentes simples de Deus. Seu Joaquim é um aposentado de 72 anos que mora numa casinha simples em Olinda, Pernambuco. Conheci ele durante uma visita missionária e fiquei impressionado com sua alegria contagiante, especialmente considerando suas circunstâncias. Minha aposentadoria é pequena, ele me contou sentado na varanda, mas todas as manhãs acordo agradecendo. Tenho minha casinha, minha rede para descansar, minha neta que vem me visitar toda semana. O que mais um velho pode querer? Seu Joaquim me mostrou seu jardim, alguns vasos com temperos na varanda. Olha essa cebolinha, ele disse com orgulho de jardineiro premiado. Plantei de uma mudinha que minha vizinha me deu. Agora posso temperar minha comida todos os dias. É uma bênção. Enquanto ele falava sobre sua cebolinha com tanto entusiasmo quanto um empresário falaria sobre um novo contrato milionário, entendi que havia aprendido o segredo da alegria simples, encontrar Deus nos detalhes pequenos da vida. O exercício da gratidão diária. Uma das práticas mais transformadoras que podemos desenvolver é o exercício consciente de identificar e agradecer pelas bênçãos simples de cada dia. Luciane, uma mãe solteira de 32 anos de Porto Alegre, estava passando por um período muito difícil. Havia perdido o emprego, estava com dificuldades para pagar o aluguel, e se sentia completamente desesperançada. Uma amiga da igreja me desafiou a fazer uma lista de 5 coisas boas que aconteciam comigo todo dia, por menor que fossem, ela conta. No primeiro dia, pensei que era impossível. Como ia encontrar 5 coisas boas no meio de tanta dificuldade? Mas comecei. 1. Acordei bem de saúde. 2. Minha filha me deu bom dia com um beijo. 3. A vizinha me ofereceu um café. 4. Encontrei uma moeda de 25 centavos na rua. 5. O pôr do sol estava lindo. Luciane continuou esse exercício por 30 dias. Foi incrível como minha perspectiva mudou. Comecei a prestar atenção em coisas que sempre estiveram ali, mas que eu não via por estar focada só nos problemas. O mais surpreendente foi que, ao final dos 30 dias, Luciane havia conseguido um novo emprego através de uma indicação casual de alguém que ela conheceu justamente por estar com uma atitude mais positiva e receptiva. Não acho que Deus me deu o emprego porque fiz a lista, ela reflete. Mas acho que a lista me preparou para enxergar e aproveitar a oportunidade quando ela apareceu. Bênçãos simples na família brasileira. A família brasileira, com toda a sua complexidade e dinamismo, é um campo fértil para as bênçãos simples de Deus. Mas muitas vezes estamos tão ocupados com os conflitos e desafios que perdemos os momentos preciosos que Ele nos oferece. Roberto e Maria são um casal de classe média baixa do ABC paulista. Casados há 15 anos, com 2 filhos adolescentes, eles passaram por uma crise matrimonial séria que quase resultou em separação. Estávamos brigando por tudo, Roberto me contou. Dinheiro, educação dos filhos, trabalho doméstico. A casa virou um campo de batalha. Mal nos olhávamos nos olhos. Foi durante uma sessão de aconselhamento que propus um desafio. Durante uma semana, cada um deveria identificar e agradecer por 3 bênçãos simples relacionadas à família, todos os dias. No primeiro dia, Roberto escreveu: Maria lembra sorrindo. 1. Maria fez um arroz que ficou perfeito. 2. Meu filho me ajudou a carregar as compras sem eu pedir. 3. Minha filha cantou no chuveiro e me lembrou de quando ela era pequena. Do meu lado, Roberto acrescenta: Maria escreveu. 1. Roberto chegou mais cedo do trabalho. 2. Ele consertou a torneira da cozinha.
3. Pegou no sono assistindo TV com a gente, parecendo em paz. Esse exercício simples começou a mudar a atmosfera da casa. Paramos de procurar defeitos e começamos a procurar bênçãos, Maria explica. Descobrimos que nossa família tinha muito mais coisas boas do que ruins, mas só víamos os problemas. As estações da vida e suas bênçãos específicas. Cada fase da vida traz suas próprias bênçãos simples. Aprender a identificá-las e apreciá-las é fundamental para vivermos com alegria em qualquer circunstância. Na juventude, a energia para sonhar, a capacidade de se emocionar com pequenas coisas, a intensidade dos primeiros amores, a amizade pura dos colegas de escola. Na vida adulta, a satisfação do trabalho bem feito, a alegria de construir uma família, a sensação de conquista quando superamos obstáculos, a profundidade dos relacionamentos maduros. Na terceira idade, a sabedoria acumulada, a liberdade de horários, a alegria dos netos, a perspectiva mais clara sobre o que realmente importa na vida. Teresa, uma senhora de 85 anos que conheci em Fortaleza, me disse algo que nunca esqueci: menino, cada idade tem seu sabor. Quando era nova, achava que ia ser infeliz quando ficasse velha. Mas descobri que Deus reserva alegrias especiais para cada tempo da vida. Hoje me emociono com coisas que nem notava quando era jovem. Bênçãos simples no trabalho. Muitos brasileiros passam a maior parte do dia no trabalho, mas raramente conseguem enxergar as bênçãos simples que Deus coloca nesse ambiente. Paulo, um motorista de ônibus de 45 anos em Salvador, transformou sua perspectiva sobre o trabalho quando começou a procurar bênçãos simples em sua rotina. Antes, só via o lado ruim: trânsito, passageiros estressados, calor, cansaço, ele conta. Mas comecei a prestar atenção nas pequenas alegrias: o bom dia sincero de uma passageira regular, o sorriso de uma criança que acena da janela, a satisfação de levar as pessoas para casa com segurança. Paulo desenvolveu o hábito de fazer uma oração silenciosa de gratidão a cada viagem concluída. Obrigado, Senhor, por mais um percurso sem acidentes. Obrigado pelas pessoas que pude servir hoje. Obrigado pela força para trabalhar. Meu trabalho não mudou, ele reflete, mas meu coração sim. Hoje dirijo com alegria, trato os passageiros com carinho, e chego em casa mais feliz. A alegria simples na comunidade. O brasileiro tem uma característica especial: somos um povo naturalmente comunitário. Mas muitas vezes perdemos as bênçãos simples que fluem dos relacionamentos cotidianos. Dona Regina mora há 30 anos no mesmo bairro na zona norte de São Paulo. Durante muito tempo, ela vivia isolada, apenas cumprimentando os vizinhos por educação. Mudei quando comecei a ver minha rua como um presente de Deus, ela conta. Percebi que Ele havia colocado pessoas específicas ao meu redor, cada uma com suas próprias lutas e alegrias. Dona Regina começou pequeno, ofereceu uma fruta para a vizinha grávida, ajudou uma senhora idosa a carregar as compras, parabenizou o jovem que passou no vestibular. Em pouco tempo, minha rua virou uma família, ela diz emocionada. Quando fico doente, recebo sopinhas na porta. Quando faço um bolo, divido com as vizinhas. As crianças me chamam de Vó Regina. Descobri que Deus havia me dado uma comunidade inteira, mas eu vivia como se estivesse sozinha. Superando os obstáculos à alegria simples. Existem alguns obstáculos comuns que nos impedem de perceber e desfrutar das bênçãos simples de Deus. A pressa constante: vivemos tão acelerados que não paramos para perceber os presentes que Deus coloca em nosso caminho. A comparação: estamos sempre comparando nossa vida com a dos outros, especialmente nas redes sociais, e isso nos rouba a alegria do que temos. O foco nos problemas: é natural que os problemas ocupem nossa mente, mas quando eles se tornam nossa única perspectiva, perdemos a visão das bênçãos. A expectativa por grandes milagres: ficamos esperando por bênçãos espetaculares e perdemos os milagres pequenos que acontecem todos os dias. O materialismo: quando nossa alegria depende apenas de conquistas materiais, perdemos a capacidade de nos alegrar com coisas simples. Desenvolvendo uma alma grata. A gratidão é um músculo espiritual que precisa ser exercitado. Quanto mais a praticamos, mais forte ela fica, e mais fácil se torna identificar as bênçãos simples de Deus. Exercícios práticos para desenvolver gratidão. O diário de bênçãos: escreva 3 bênçãos simples todos os dias antes de dormir.
A oração do café da manhã. Comece o dia agradecendo por algo específico que espera viver naquele dia. A pausa da gratidão. Pare 3 vezes ao dia para identificar algo belo ao seu redor. A mensagem de agradecimento. Envie uma mensagem por semana para alguém, agradecendo por algo simples que a pessoa fez. A caminhada contemplativa. Durante uma caminhada, conscientize-se de todos os presentes que Deus colocou na natureza. O impacto da alegria simples nos outros. Quando desenvolvemos a capacidade de nos alegrar com as bênçãos simples de Deus, isso não apenas transforma nossa própria vida, mas também impacta positivamente todos ao nosso redor. Jéssica é uma professora de escola pública em uma comunidade carente de Recife. Quando começou a praticar a gratidão pelas pequenas coisas, sua sala de aula se transformou. Comecei a celebrar as pequenas vitórias dos meus alunos, ela conta. Quando um menino que nunca participava finalmente levantou a mão, fiz uma festa. Quando uma menina tímida fez uma pergunta, elogiei sua coragem. Quando conseguimos terminar uma lição difícil, comemoramos juntos. O resultado foi extraordinário. As crianças começaram a chegar à escola mais animadas. Os pais comentavam que os filhos falavam da tia Jéssica em casa. O ambiente da sala mudou completamente. Jéssica descobriu que a alegria é contagiosa. Quando nos alegramos com coisas simples, damos permissão para que outros também se alegrem. Encontrando Deus nas coisas ordinárias. Uma das verdades mais profundas sobre as bênçãos simples é que elas nos revelam o caráter de Deus. Ele não é apenas o Deus dos milagres espetaculares, ele é o Deus que se preocupa com os detalhes pequenos de nossa vida diária. Quando Jesus multiplicou os pães, ele poderia ter criado comida do nada. Mas escolheu usar o lanche simples de um menino. Quando transformou água em vinho, escolheu fazer isso numa festa de casamento comum. Quando chamou seus discípulos, não os encontrou no templo, mas em seus trabalhos ordinários. Isso nos ensina que Deus santifica o comum, abençoa o simples, e se revela no cotidiano. Ele está presente não apenas nos momentos extraordinários, mas especialmente nos momentos ordinários que compõem a maior parte de nossa vida. O fruto de uma vida simples e grata. Pessoas que aprendem a encontrar alegria nas bênçãos simples de Deus desenvolvem características especiais. Contentamento. Não dependem de grandes conquistas para serem felizes. Resistência. Conseguem manter a alegria mesmo em tempos difíceis. Generosidade. Como apreciam o que têm, compartilham facilmente com outros. Paz. Não vivem ansiosas pelo futuro porque sabem aproveitar o presente. Influência positiva. Naturalmente inspiram outros a serem mais gratos. Intimidade com Deus. Reconhecem sua presença constante nas pequenas coisas. Um convite à simplicidade alegre. Se você chegou até aqui, talvez seja porque sua alma está sedenta por uma alegria mais profunda e duradoura. Talvez esteja cansado de correr atrás de felicidade em lugares que nunca a satisfazem completamente. O convite de Deus hoje é simples: pare, respire, e olhe ao redor. As bênçãos que você procura não estão necessariamente no futuro distante ou em conquistas grandiosas. Elas estão espalhadas pela sua vida atual, esperando que você as reconheça e as celebre. Comece hoje mesmo. Quando acordar amanhã, antes de pegar o celular ou pensar nos problemas do dia, identifique 3 coisas simples pelas quais pode agradecer. Pode ser o fato de ter dormido bem, o cheiro do café, o canto dos pássaros lá fora. Durante o dia, force-se a fazer pausas pequenas para perceber presentes que Deus coloca em seu caminho. Um sorriso inesperado, uma ligação carinhosa, um momento de paz no trânsito. À noite, antes de dormir, relembre os momentos simples que trouxeram alegria ao seu dia. Agradeça a Deus por cada um deles. Você descobrirá que a vida cristã não é apenas sobre grandes milagres e experiências extraordinárias. É também, e talvez principalmente, sobre encontrar Deus nos detalhes pequenos, celebrar sua bondade nas coisas simples, e permitir que essas pequenas alegrias componham uma sinfonia de gratidão que transforma nossa perspectiva sobre tudo. Como disse Dona Severina, a senhora que abriu nossa reflexão, aprendi que Deus não precisa fazer milagres espetaculares para mostrar que me ama. Ele me ama todo dia, através de 1000 pequenos presentes que eu estava ocupada demais para perceber.
Que você também aprenda a ver com os olhos do coração as bênçãos simples que o Pai espalha generosamente pelo seu caminho todos os dias. Sua vida nunca mais será a mesma.